A paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por essa noite, poder estar com os irmãos, mesmo por meio deste vídeo, né, desta vídeo aula, para aprendermos a palavra de Deus, aí concentrada aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. É um prazer imenso estar com os irmãos, tá? Nós estamos estudando panorama bíblico do Novo Testamento. Estamos estudando os evangelhos sinóticos, o Evangelho de João e Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, e João e o livro de Atos dos Apóstolos. Nesta aula conclusiva, onde nós vamos concluir esse assunto do panorama do Novo Testamento, teremos aí duas aulas. Hoje eu vou estar tratando sobre o Evangelho de João. E uma próxima aula, e ainda esta semana eu enviarei para os irmãos, concluindo de uma forma completa o livro de Atos dos Apóstolos. Tá bom, meus queridos? Nós estudando o Evangelho de João, né, antes de tudo, vamos falar um pouquinho aí na nossa introdução. Segunda-feira, nós terminamos os evangelhos sinóticos. Nós tratamos aí a respeito dos evangelhos sinóticos. Na primeira aula falamos sobre Mateus. Em nenhum momento nós temos aqui o objetivo de esgotar o assunto de cada evangelho. Nós não temos esse objetivo, essa pretensão jamais, porque seria impossível. Em todo o tempo do mundo seria impossível. Mas o assunto é diverso, então nós tratamos na primeira aula sobre o Evangelho de Marcos, que vem, Marcos escreve para os judeus, né, com o objetivo de mostrar Jesus como o rei dos judeus, ali de uma forma peculiar, escrevendo em uma linguagem para que os judeus entendessem. Também o Evangelho de Marcos, que vem apresentando aí Jesus como o servo. Marcos escrevendo para os romanos, ele vem apresentando Jesus como servo, aquele que não veio para ser servido, mas para servir. Depois nós estudamos o Evangelho de Lucas na última segunda-feira, o Evangelho de Lucas que apresenta aí Jesus como o homem perfeito. E nessa primeira parte da nossa aula conclusiva, a conclusão desta matéria, panorama bíblico do Novo Testamento, nós vamos aprender um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. João vai escrever para os cristãos, tanto os cristãos judeus como os cristãos gentios. Então, vai ser chamada aí de carta ou considerada o Evangelho universal. Vai ser escrito aí para os cristãos, com o objetivo aí de apresentar Jesus como Deus, defendendo aí a divindade de Jesus e também a encarnação de Jesus. Eu quero aqui dar sequência falando sobre o perfil ou João, como falar um pouquinho sobre João, sobre o escritor do Evangelho. João, ele é um discípulo de Jesus. João, ele é um apóstolo de Jesus que é chamado por Jesus para desempenhar esse ministério de apóstolo. Ele aparece aí em Mateus, capítulo 4, 21, registrando aí a sua chamada, como os evangelhos sinóticos também vai apresentar a chamada de Jesus, né? Nós vamos ver aí que ele é filho de Zebedeu, irmão de Tiago, também filho de Salomé. Salomé é uma mulher ativa no Evangelho, nós vamos ver ela aparecendo junto com Maria Madalena, com Maria em algumas ocasiões, e acredita-se aí que ela era irmã, alguns acreditam que ela era irmã de Maria ou parente próximo de Maria, mãe de Jesus, e com isso vai acreditar que João, vai falar que João era um parente de Jesus, próximo de Jesus. Por isso a proximidade de Jesus com João.
João, falando aqui da sua biografia, alguns fatos importantes na vida desse escritor do Evangelho de João, o próprio João, ele também escreve a respeito de si mesmo. Sabemos que João é chamado do apóstolo amado, né? Nós vamos ver aí em João, no capítulo 13, a partir do versículo 23, João 21 também, João 21, do 20 ao 24, falando aí que ele reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, na ocasião do momento que iria perguntar ali de quem iria trair, né, em João 13, falando aí a respeito de Judas Iscariotes, vai ter ali um diálogo com Jesus e ele vai expressar aí, dizendo que era o apóstolo ou discípulo a quem Jesus amava. Depois os irmãos leem esses versículos, leia a referência da apostila dos irmãos para aprendermos e nos aprofundarmos neste assunto do Evangelho de João. O Evangelho de João. Irmãos, ele também foi um dos apóstolos de Jesus, que está aí. Nós estamos tratando também, falando do Evangelho e da biografia dele de uma forma, um panorama. Panorama é um resumo. Nós vamos resumir ao máximo aí o assunto para nós conseguirmos aí esses 40 minutos que o Zoom nos fornece para falarmos alguns detalhes do Evangelho de João, tá? Então, ele juntamente com Pedro e Tiago esteve presente com Jesus em 3 ocasiões, né? Isso é muito importante nós gravarmos e lembrarmos desse assunto. Jesus, quando vai ao Monte da Transfiguração, vai com ele os 3 discípulos que eram comuns, né? Nesses 3 momentos eles são chamados, que é Pedro, Tiago e João, tanto no Monte da Transfiguração, também na ressurreição da filha de Jairo, que Marcos vai registrar, está presente também, só quem pode entrar com ele ou seguir Jesus até este momento, após ali a cura da mulher de fluxo de sangue, João, Pedro e Tiago, ou Pedro, Tiago e João. João está sempre ali. E no jardim do Getsemane, no momento do sofrimento, da agonia de Jesus. E nós, continuando lendo este assunto, aí tem um assunto, um dado importante, um fato importante que acontece. Porque neste momento, quando Jesus desce do monte do Getsemane, os 2 discípulos vão seguir ele. Estava ali Pedro, Tiago e João, mas 2 discípulos vão com Jesus até a casa do sacerdote. Lá a mulher reconhece Pedro, fala, tu não é um dos discípulos de Jesus? E ele vai negar, é o momento que Pedro nega a Jesus. E João continua, entra e ali fica. E a Bíblia vai registrar que que João não abandona Jesus em nenhum momento, neste momento e no momento da crucificação. Tanto é que Jesus, no momento da transfiguração, uma das 7 palavras de Jesus na cruz, uma delas é dando a João a responsabilidade de tratar ou de cuidar de Maria, sua mãe, porque neste momento Maria já era, ou Maria, José, esposo de Maria, já era falecido, já era morto, né, acredita-se. Então, com isso, ele dá a Maria para, para, para João, para que João cuidasse aí de Maria no restante da sua vida. Com isso, nós vamos ver que João viveu, alguns acreditam aí 95 anos, 100 anos, foi o apóstolo que mais viveu fisicamente. Ele ficou aí, ele fechou o primeiro século, né, com 100 anos de idade, acredita aí um pouco mais, mas 100 anos de idade, João vive até os 100 anos de idade. Os outros discípulos já haviam morrido pela imposição, pela perseguição do Império Romano. Né? Seu próprio irmão Tiago morreu decapitado. No capítulo 12 vai mostrar aí a morte de Tiago, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, quando ele está com Pedro. Mas João, porém, vive
aí morre na sua velhice. Acredita-se até que ele foi mergulhado em um caldário, quando ele está escrevendo, quando ele tem a visão na ilha de Patmos, né? Quando ele é levado por Jesus, pelo testemunho de Jesus à ilha de Patmos, ele é mergulhado em um caldário, né, fervescente, fervendo, com óleo, com água, né? E ele sobrevive a este momento, sai do caldário intacto, né, e é levado à ilha de Patmos. E João também ele vai escrever, além do Evangelho de João, ele vai escrever primeiro, segundo e terceiro a João, também vai escrever o livro de Apocalipse que eu acabei de citar aqui, tá? Ele escreve João, ele escreve primeiro, segundo e terceiro a João, e também o Apocalipse. Tinha muita experiência com Jesus, com os apóstolos, e ele aí deixa os seus escritos. Também, ao falar de João, é importante lembrar que, em um momento, Jesus vai chamá-lo de filho do trovão. É chamado de filho do trovão lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, 17. Vai ter um momento que ele vai, os, os samaritanos, né, vai rejeitar Jesus e ele vai pedir para Jesus pedir que desça fogo do céu para que consuma os samaritanos. Está lá em Lucas, no capítulo 9, verso 54. Um pouquinho aí da personalidade do apóstolo João. Mas sem fugir do objetivo deste evangelho que é tão importante, o evangelho de João, falando agora um pouquinho do evangelho em si, falamos um pouquinho aí de João como escritor, João como homem, João como discípulo, como apóstolo, um pouquinho de informação sobre este grande homem, discípulo de Jesus, grande homem de Deus. Agora, o objetivo do Evangelho de João. O objetivo do Evangelho de João, comecei dizendo aí, quando eu tratei dos evangelhos sinóticos, nós falamos um pouquinho sobre o Evangelho de João, em rápidas palavras, e agora, o objetivo, o importante desse livro, ou desse evangelho, que o próprio evangelho fornece o objetivo deste evangelho. João vai nos dar o objetivo no capítulo 20, verso 30 e 31, que eu gostaria de ler aí com os irmãos. Os irmãos, quando estiver assistindo, acompanhem a leitura, capítulo 20, verso 30 e 31. Olha o que está escrito. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais. Jesus é o Cristo. Então, primeiro, o objetivo. Por que foi escrito? Para que creiais que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, que Jesus é o próprio Deus. E um segundo objetivo, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós vamos ver aqui um objetivo apologético, que é defesa, defender que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Tem um porquê que nós vamos falar em instantes. Também ele vai falar do objetivo evangelístico, para que vocês que estão lendo, para que vocês que estão com este material em mãos, né, para vocês que estão me ouvindo, creiais. E você crendo, você vai ter vida em seu nome. Em que nome? No nome de Jesus. Então, um objetivo apologético é mostrar Jesus como Filho de Deus e um objetivo evangelístico,
para que tenhais vida, para que crendo tenhais vida em seu nome, no nome de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, a própria salvação. Então, por que que João vai escrever com o objetivo de apresentar Jesus como Deus, né? Tanto na primeira, na segunda e na terceira carta de João, ele vai defender a divindade de Jesus, como no Evangelho também, que é um dos seus propósitos, ou propósito central deste Evangelho, porque havia uma seita do gnosticismo na época. Gnosis, conhecimento aqui, para eles da época, uma seita que já tinha algum tempo, né? Que era aí um pouco do judaísmo, um pouco da crença dos judeus, com a filosofia, né, que negava ou que colocava a matéria como a matéria sendo má, né, a matéria sendo má, sendo quase que impossível, né, um ser divino habitar em um corpo material, né? Então, quem acreditava ou quem fazia parte deste pensamento, porque o gnosticismo vem a ter um nome, né? Vai ser chamado de gnosticismo já no século seguinte, né? Então, naquele tempo, tinha a crença, a forma que eles acreditavam, mas ainda não era chamado de gnosticismo, né? O conhecimento. Então, acredita-se aí desde o tempo de Alexandre o Grande, né, passando pelo filósofo Aristóteles, que não acreditava, que negava este pensamento, mas vamos lá. Dos dias de Jesus, isso estava com muita força, esse pensamento, essa heresia, né? E com isso, se a matéria é má, eles não acreditavam que Jesus havia encarnado. Daí o porquê que João vai defender a divindade de Jesus e também a sua encarnação. Tinha um pensamento desse gnosticismo, já que a matéria é má, né? Então eles tinham duas formas de pensar. Primeiro, o corpo. Já que o corpo é mau, então eu vou destruir o corpo. Coisas como não alimentar o corpo, atitudes como de alguma forma aí destruir o corpo por ser matéria. E a outra era o uso exagerado ou fazer uso do corpo para os desejos, né? Fazer uso do corpo, já que a matéria é má, né? Já que nós acreditamos dessa forma, então nós podemos aí usar o corpo para a prostituição, né? Usar o corpo para de alguma forma destruí-lo, tanto na forma de destruir, na forma de dar prazer, assim negando aí a mensagem de Deus. Mas João, ele sabendo e vivendo nesta época, ele vai escrever aí defendendo os primeiros cristãos ou de uma forma apologética contra aí o gnosticismo, tá? Os irmãos leem aí, procure saber com mais profundidade a respeito deste pensamento aí do primeiro e segundo século. E o interessante é que, com este objetivo, nós vamos ver o livro de João, o Evangelho de João, apresentando Jesus, né, como Deus, já no seu primeiro versículo. Já no seu primeiro versículo, ele vai apresentar Jesus como Deus. Eu gostaria de fazer aqui algumas observações no capítulo 1, já descrevendo para os irmãos aí alguns a divisão, né, do livro ou do Evangelho de João. Irmãos, o Evangelho de João, ele tem, em instante nós falamos aí mais um pouquinho da sua defesa, né, da divindade de Jesus. Mas eu gostaria de falar agora sobre os 90% do livro de João que é dele, é peculiar de João, do Evangelho de João. Ou seja, só ele registrou, só João registrou
alguns assuntos, como o capítulo 1 do Evangelho de João, só ele registra. Capítulo 1, a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo, somente João registra. Também, voltando aqui para a defesa, né, contra gnoses, o gnosticismo da época, nós vamos ver João ele apresentando Jesus como divino, defendendo a divindade de Jesus. Como eu falei já no primeiro versículo, ele já vai tratar desse assunto de uma forma peculiar, como falei, quero falar os demais, mas eu já vou aqui fazer uma observação no capítulo 1 e verso 1, né, que está escrito: no princípio era o Verbo, que o verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É o início do Evangelho de João. Início do Evangelho de João já vai mostrar aí Jesus sendo o próprio Deus. Por que que ele vai tratar no princípio era, né? Era eternidade passada. Então, no princípio era o Verbo. Então, está tratando Jesus como eterno, a eternidade de Jesus. É dizer que no princípio ele já estava lá. Nós vamos lembrar de Colossenses, né, quando Paulo vai dizer que o mundo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Nós vamos lembrar do próprio João, falando em Apocalipse, que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? A defesa aí de Jesus na eternidade. Então, João já inicia o seu evangelho falando da divindade de Jesus, porque o único que era eterno, ou que é considerado eterno, é o próprio Deus. Então, na defesa da sua fé, na sua apologética, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, tratando da eternidade de Jesus, mostrando que Jesus é pré-existente, ou seja, a pré-existência de Jesus já está aí no versículo 1 de João, no primeiro, né? Quando ele trata que Jesus era o Verbo. Depois ele vai falar, trata da pré-existência, da eternidade. No próprio versículo, ele vai tratar da personalidade distinta de Jesus, né? Para nós aí poder falar um pouquinho contra os unicistas. Os unicistas que crê somente em Jesus, não crê na Trindade. Mas já no primeiro versículo, João defendendo Jesus como Deus, ele vai tratar da eternidade de Jesus, lógico. Tratando da eternidade de Jesus, ele vai falar que o Verbo estava com Deus. Então, se o Verbo estava com Deus, Hernandes Dias Lopes ele vai dizer que esse estava aqui, ele tem como se fosse face a face, ou seja, Jesus face a face com Deus, a distinção deles como pessoas, falando aqui da personalidade de Jesus, ou seja, a trindade em atuação. Lembra do capítulo 1 e verso 26? E façamos o homem, falando ali de uma reunião da trindade ao, na criação do homem. Outro versículo também, outro assunto, quando Nimrod está construindo a Torre de Babel, façamos o nome, a confusão das línguas. Deus vai dizer assim: desçamos, mostrando que tem ali com ele, né? Não os anjos, não. Está falando ali da trindade. E desçamos e façamos, tratando aí do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, João vai tratar aqui da trindade, né? Ou seja, a personalidade distinta de Jesus. O mesmo Deus, mas com personalidade distinta. Falando aí da pessoalidade de Jesus de uma forma distinta de Deus e do Espírito Santo, né? Então,
era a eternidade. Estava com Deus a personalidade de Jesus. E ele vai terminar o versículo 1 dizendo que e o verbo era Deus, tratando aí da divindade do verbo. O verbo é aquilo que denota ação, denota estado, né, ligação, né, e o haja de Deus, o verbo presente na criação. Então, tratando assim, tanto a palavra, o verbo, a palavra encarnada, que está que o verbo se fez carne e habitou entre nós, no capítulo 1, verso 14 de João, está falando aí da divindade, Jesus sendo Deus e se tornando homem. Então, já no primeiro versículo, ele divide aí, tratando aí da pré-existência, da trindade e tratando aí também da divindade de Jesus aí no primeiro versículo. E isso é único, é peculiar do livro ou do Evangelho de João. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Também, o capítulo 1 só está aí registrado, são 90% do livro de João, do Evangelho de João, que só ele registra. A festa de Canaã, a água, quando ele transforma a água em vinho. Também Nicodemos, no capítulo 3, só João registra. A mulher samaritana, só João registra. O tanque de Betesda, no capítulo 5, só João registra, não está nos evangelhos sinóticos. A água que se transforma, ou a água da vida, o discurso do pão da vida, o capítulo 6 e o capítulo 7. A cura do cego, capítulo 9, só João registra. O bom pastor, do capítulo 10, só João registra, né? A cerimônia dos lava-pés, capítulo 13, só João registra. A ressurreição de Lázaro, só João registra, não está nos evangelhos sinóticos. Né? A ressurreição de Lázaro, alguém acredita aí que é o milagre mais conhecido da Bíblia Sagrada, mas só João registra. Nós vamos ver também o discurso do cenáculo, que é o capítulo 13, 14, até do capítulo 13 ao 16, ali Jesus instruindo os seus discípulos. E também a oração sacerdotal, no capítulo 17, onde o próprio Jesus vai se apresentar como Deus. Vai dizer, ó, e agora, Pai, glorifica-me com toda aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Aleluia. Jesus ali se declarando ser próprio Deus em sua fala na oração sacerdotal no capítulo 17. A restauração de Pedro, a pesca maravilhosa. Esse assunto da pesca maravilhosa é importante, que é o único milagre que Jesus ali vai registrar no Evangelho de João, o oitavo milagre, são 8 milagres no Evangelho de João, já com seu corpo transformado, tá? Com Jesus ressurreto, após a sua ressurreição, ele ainda faz aí um milagre, que é o milagre da pesca maravilhosa ali, quando os discípulos apanham aí 153 grandes peixes, né? O próprio Jesus, no Evangelho de João, quero falar agora aqui sobre este assunto, ele vai defender a sua divindade, ele vai falar como o próprio Deus, usando por 7 vezes, ou 7 ocasiões, 7 palavras, a palavra eu sou. Lembra do eu sou, do capítulo 3 de Êxodo, se não me falha a memória, 3, versículo 14. Ele vai falar a respeito quando Deus vai se apresentar ao povo judeu por meio de, Moisés. Ele vai falar, mas quem que eu vou falar? Ele vai falar assim, fala que o eu sou enviou a voz. Eu sou o que sou. Falando aí do próprio Deus, inclusive o nome de Deus, né? Eu sou. Então, quando é apresentado o eu sou, como eu sou, ele está se declarando é, o, pró o próprio Deus. Ele está dizendo, eu sou o próprio Deus. Para um judeu ouvir outra pessoa falando, eu sou o que sou, o eu sou, ele vai estar se apresentando como o próprio Deus. Isso era uma afronta para o povo judeu. Porém,
João vai falar aí de 7 ocasiões que Jesus vai dar a ele aí o nome Eu Sou. O primeiro é Eu sou o pão da vida. Aí no Evangelho de João, no capítulo 6, 35. Eu sou a luz do mundo. Capítulo 8, verso 12. Eu sou a porta. João 10, 7, 9. Eu sou o bom pastor. Capítulo 10. Eu sou a ressurreição e a vida para Lázaro. A ressurreição de Lázaro, falando com Marta e Maria. Eu sou a ressurreição e a vida. O sexto é Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em um momento que todo mundo pensava ali, né, que a verdade era subjetiva, relativa, vem Jesus dizendo que eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, quebrando aí o relativismo quanto à verdade. O sétimo é Eu sou a videira verdadeira, de João, capítulo 15, verso 1. Então, Jesus aí defendendo, ou a divindade de Jesus sendo defendida aí pelo apóstolo João. Então, quando se apresenta como eu sou, tem um fato importante, capítulo 8, versículo 58, os judeus vai estar falando a respeito de Abraão, quando Abraão Jesus vai falar que Abraão exultou, se alegrou em ver o seu dia, né? Exultou em ver o momento da sua crucificação, o momento lá de Isaac, quando Isaac é levado para ser sacrificado. Porém, vamos aqui para o nosso assunto, não dá para se deter em outro. E ele vai falar, mas tu não tem nem 50 anos, como pode conhecer ou ter estado com Abraão? Aí ele vai dizer assim: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Falando aí da sua divindade, a defesa da divindade do nosso Jesus. Aleluia. A defesa da divindade do nosso Jesus. João também, na divisão do evangelho aí, dando para a nossa conclusão, ele vai, em um instante eu falo dos 7 milagres, a divisão do evangelho eu tirei aqui do dicionário do Orlando Boyer. Quem puder pode comprar aí, que é excelente este dicionário, essa enciclopédia bíblica do Orlando Boyer. Ele vai colocar aí a divisão está aí, os irmãos leem cada passo desse aqui, usando aí as referências, lendo as referências, para melhor aí entender o Evangelho de João. Irmãos, os milagres que está no livro, no Evangelho de João, são 7 milagres. 7 milagres ele vai narrar aí. E um milagre, como eu já falei, já com seu corpo ressurreto, na sua ressurreição. Os milagres que só João registra a bodas de Caná, primeiro milagre, né? A água se transforma em vinho. Depois a cura do oficial do rei, né? O tanque de Betesda, capítulo 5, a multiplicação dos pães, capítulo 6, e Jesus anda sobre o mar, capítulo 6 também, a cura de um cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, como já falamos, e depois que Jesus ressuscitou, a pesca maravilhosa com 153 grandes peixes. Os únicos dois milagres os dois milagres que estão registrados nos evangelhos sinóticos é a multiplicação dos pães e Jesus andando sobre o mar aí que está também nos evangelhos sinóticos. Amém, meus queridos? Irmãos, nós vamos ver aí a conclusão do livro aí que eu coloquei para os irmãos, João defendendo a sua divindade. O Evangelho segundo João foi escrito para que o leitor creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. João 20, 31. E não somente que tenha vida,
mas que a tenha em abundância. João 10, 10. O Evangelho segundo João é o Evangelho do Filho de Deus. Aleluia. Irmãos, a divisão também do livro de João, para nós concluir, alguns vai registrar aí no seu primeiro livro, ele vai dizer que João, do capítulo 1 ao capítulo 11, vai falar dos milagres de Jesus. E do capítulo 12 ao capítulo 21, vai falar aí das instruções de Jesus aos discípulos no cenáculo. Então, no cenáculo, Jesus conversando com os discípulos, instruindo ele a respeito do seu sofrimento, a respeito da sua morte, ressurreição e ascensão. A partir do capítulo 19 a seguir, vai começar a falar da sua morte, né? No capítulo 17, né? A seguir vai falar da sua morte e ressurreição no capítulo 20. Então, melhor dizendo, a partir do capítulo 19, vai começar a crucificação, então, a instrução, Jesus perante Pilatos, depois, a partir do capítulo 19, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, né? Outro ponto importante que eu acabei passando aqui, não falei com os irmãos, é que o livro de João, ele vai dizer que Jesus fez outros milagres além desses. João acredita-se aí que Jesus fez de 35 a 40 milagres registrados. João vai registrar os 8 que nós falamos, né? Mas, obviamente, ele fez muito mais milagres, ou mais milagres do que esses que estão registrados aí nos evangelhos sinóticos e também no evangelho de João. Irmãos, então nós aprendemos que o evangelho de João defende aí a divindade de Jesus, defende Jesus como Deus. Em momentos, no capítulo 12, 13, 14, ele vai dizer que ele e o Pai é um. Ele vai dizer, se tu estar comigo há tanto tempo e ainda não percebeu que eu e o Pai somos um. Então, Jesus é Deus. Jesus, ele é o Filho unigênito de Deus. Jesus é o Cristo. Jesus é o próprio Deus, como relatado aí no primeiro capítulo de João. E sendo Deus, ele se fez homem, como está relatado em Filipenses, no capítulo 2, fez servo, se fez semelhante aos homens, esteve entre nós, cumprindo aí a profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14, que ele é o Emanuel, Deus conosco. Então, o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Mas, como está escrito em Filipenses, um dia, aleluia, ele todo o joelho vai dizer, tanto no céu, na terra, como embaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. Após a sua ressurreição, ele na plenitude do tempo, habitando entre nós, ele vai se fazer carne, ele vai se tornar homem, não vai fazer uso da sua divindade, aleluia, e vai morrer, vai sofrer como homem, morrer como homem, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E na sua ascensão ele vai dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém, meus queridos? Irmãos, leiam o conteúdo ou assiste a videoaula, tá? Tire as suas conclusões e vamos continuar aprendendo a palavra de Deus, tá? Leia as referências. Na próxima aula nós vamos falar sobre o Atos dos Apóstolos e nós vamos aí concluir aí com êxito o panorama bíblico do Novo Testamento. Amém, meus queridos? Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Até mais, fique com Deus. Um abraço.